Oi, feliz domingo, tudo bem? Estamos com mais domingo de vídeo e eu tava pensando, no que gravar essa semana, porque minha semana foi bem corrida. E hoje é sexta-feira, eu acabei de terminar minha stream e eu fiquei ainda pensando no que eu ia gravar e eu não sabia. Até que eu abri o meu TikTok, deixa eu mostrar meu TikTok. E eu tava num vídeo que eu postei hoje. Não foi esse. O que eu faço? Ô, caralho! Fui ler os comentários do meu vídeo e apareceu um comentário da Vamp. E eu vou ler ele porque hoje o vídeo vai ser sobre esse comentário. Oi, Min, eu te sigo há um tempo. Eu lembro de você porque você assiste meus streams. Essa é minha outra conta. Queria muito perguntar pra você se você poderia fazer um vídeo de como foi o seu processo nesse ramo da stream. De quando você começou, como foram os processos, adaptações e tudo. Gosto muito de você e me inspiro muito. Que fofinha! Vamp, beijo pra você. Obrigada pelo carinho comigo. Muito obrigada por você acompanhar as minhas streams e também acompanhar as minhas redes sociais. Isso é muito legal. Obrigada de coração. E aqui tá o seu vídeo de não somente 2 minutos e 40, que nem o TikTok, mas sim mais de 18 minutos falando sobre todo o meu processo de stream. Vamos começar? Deixa eu me ajeitar aqui, que agora nós vamos bater um papo. Gente, seguinte. Eu sou streamer há... acho que vai fazer 4 ou 5 anos. Eu tenho 2 tempos de stream. O tempo que eu considero tempo de stream mesmo e o meu tempo de stream profissional. Porque a stream mesmo eu comecei com 16 anos. Meu pai me deu meu primeiro PC Gamer porque eu queria muito jogar LOL. E eu tinha um grupo de amigos no Discord, no qual a gente era próximo assim no Discord, eram amigos virtuais. E basicamente eu gostava de streamar pra eles. E eles começaram a tipo perguntar por que você não streama e tal. E eu falei, nossa, por que eu não streamo? O que é isso? E eu comecei a acompanhar uma streamer de LOL chamada Majuzinha na Twitch. E também comecei a acompanhar o Kami, que é um jogador que ele era bem famoso naquela época, junto com o Tinoz e o Yoda. E eu gostava muito de ver as plays deles que eles faziam, tipo de LeBlanc e Ahri. E eu adorava jogar de personagem AP no LoL. E aí eu falei, por que eu não começo a abrir stream? E aí foi quando eu decidi monopolizar um boneco no LoL chamado Soraka, que ela é uma sup muito foda. Eu jogo com ela até hoje, inclusive na época eu era Gold, atualmente eu estou Esmeralda, se eu não me engano. Ou deve estar Gold também, que faz tempo que eu não jogo LoL, mas eu adoro LoL até hoje. E eu comecei a abrir stream. Na verdade, as minhas streams eram, tipo, extremamente tímidas. Eu falava pra dentro, tipo, eu ficava... E é muito doido ver a evolução. Eu vou pedir pro Doc colocar um vídeo aqui pra vocês entenderem o jeito que eu falava. É bizarro. Oi, tudo bem? Minha aqui, eu só tô passando pra agradecer pela live de hoje e dizer que no sábado a gente tem mais. Então, sábado a gente vai ter live a partir das 10 da noite. E eu espero vocês. Então, tô muito feliz e tamo junto. É nóis. Tchau. Enfim, eu lembro que eu comecei desse jeito, só que eu estava no ensino médio, então o único momento que eu tinha pra streamar era no final de semana. E aí eu tava num relacionamento no qual a gente jogava bastante Genshin Impact juntos, então eu também comecei a streamar Genshin Impact e eu sempre tive essa pira de preciso fidelizar o meu público, fazendo uma rotina, fazendo um cronograma de lives específico e fazendo esse tipo de coisa, pra dar certo. Então eu comecei a streamar de manhã, às vezes eu streamava à tarde, às vezes eu streamava de noite. E, bom, eu nunca finalizei um público no começo, foi bem complicado, até porque eu também parei de fazer stream por um tempo, porque depois que eu saí do 3º ano, não sei se foi quando eu saí ou quando eu estava. Tô falando do que eu lembro, porque já fazem mais de 4 anos. Isso é uma situação muito estranha de se falar aqui, mas eu comecei a ficar com umas pessoas, comecei a testar outras coisas, né? Sabores novos, tipo beijinhos, etc, né? Normal, adolescência, você quer viver a vida. E aí eu lembro que os meus pais sempre me deram muita coisa, inclusive meu PC Gamer. E eu tinha 18 anos, eu acho, ou era 19. Conheci um garoto, esse garoto a gente quis ficar, só que acabou que eu fui pra casa dele, e os meus pais são super protetores. Sempre foram quando eu era menor, assim, eu não podia dormir na casa de ninguém, nem de amiga. E aí eu menti pros meus pais pela primeira vez com 18 anos, falando que eu tava na casa de uma amiga, dormindo. E aí minha mãe conhecia essa amiga, ela mandou foto pros meus pais de travesseiros, tipo, no cobertor, pra fingir que eu estava dormindo e não mandou foto da minha cara. Minha mãe, obviamente, desconfiou. Não existia naquela época, né, faz tempo. E a minha mãe pediu pra eu parar de mentir e eu falei pra ela parar de cuidar da minha vida. Eu falei assim, mãe, deu. E falei que não era pra ela se preocupar, que eu tava bem e que eu tava vivendo minha vida. Isso morando na casa dos meus pais, tá? E aí, cara, é muito icônico porque eu e esse garoto a gente ficou e fiquei na casa dele e a gente recebeu uma ligação da secretária do meu pai me ligando falando, Yasmin, seu pai tem sua localização no telefone, seu pai sabe onde você tá? Ele tá indo com o carro da funerária te buscar, porque meu pai, um adendo, né, meu pai trabalha com funerária, meu pai tem uma funerária e ele estava indo no lugar que eu estava, que era do outro lado de São Paulo, me buscar por conta que eu estava dormindo na casa de um garoto. Basicamente eu acordei às pressas, eu levantei, eu peguei o metrô, que era do outro lado, então eu fui correndo e
Enfim, eu cheguei em casa e meu pai e minha mãe nem olharam pra minha cara e eles tiraram o meu computador. Basicamente, o meu pai, ele já tinha vendido o meu monitor, já tinha vendido o meu computador, ele já tinha vendido todos os meus periféricos e ele falou assim pra mim que por conta que eu menti, eu merecia aquilo. E eu lembro que eu fiquei muito brava, muito nervosa, porque, não sei, aquilo era meu, mas ao mesmo tempo foram eles que compraram e, tipo, eu só queria foder, sabe? Tipo, desculpa, eu só queria ficar com um garoto. É difícil falar isso. Como que eu falo isso normalmente, cara? Eu só queria ficar com um garoto numa noite porque eu estava bêbada, eu estava feliz, entendeu? Eu só queria viver, pai e mãe. Desculpa por ter sono pelo futebol clube. Enfim. Aí o que aconteceu? Eu fiquei por um tempo sem PC e foi quando eu comecei a juntar a minha comunidade. Eu fazia parte de uma bolha de LOL no Twitter. Eu conheci amigos que eu tenho até hoje e pessoas que me odeiam até hoje também. E um desses amigos é o Gaspar. Eu gosto muito do Gaspar. Eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu amo você. E eu lembro que ele virou meu mod naquela época porque eu comecei a fazer lives no telefone. Como eu não tinha acesso a Twitch pelo PC, eu comecei a gravar assim as lives e fazer lives pelo telefone mesmo, com tudo travado, colocando música atrás na minha televisão e conversando com o pessoal, explicando tipo qual era a situação. Eu acho que eu até menti naquela época falando que meu pai não tinha pegado meu PC pra mim não passar vergonha, mas estou sendo completamente sincera do que realmente aconteceu. Conheci a mim também, conheci muita gente por lá e, bom, é uma loucura, gente, como as coisas mudam. Eu não tenho tudo na minha cabeça, mas tentando falar na ordem cronológica, foi assim que eu comecei as streams. E o porquê o time skip? Porque nesse meio tempo eu já trabalhei como vendedora, depois eu trabalhei como vendedora de artigos kawaii. Depois disso, a minha vida teve um repasse porque eu tive um relacionamento muito ruim, passei pra outro que também foi péssimo. Eu sempre fui essa pessoa de passar de relacionamento pra ter felicidade, mas isso é papo pra outro vídeo. Então a minha vida sempre foi uma loucura. E eu lembro que quando eu realmente comecei as streams, foi quando eu entrei num crematório pet. Eu tinha 17 anos, eu tinha terminado o meu ensino médio. Eu queria começar a fazer faculdade, mas eu não tava entendendo o que eu queria. Eu comecei em design gráfico, não deu certo. Eu saí da faculdade, deu muito BO e eu precisava trabalhar pra ganhar dinheiro. E aí eu decidi então que eu ia trabalhar no crematório que o meu pai, ele também tinha uma parte. E eu comecei a trabalhar lá, eu me dei super bem, porque eu sempre me dei muito bem com atendimento ao público, e foi com essa linha de atendimento ao público que eu falei que eu queria também trabalhar com as streams. Eu comecei realmente a gostar de telefone, de gravar, por conta do meu pai. O meu pai, ele sempre me gravou quando eu era pequena, e ele postava no YouTube eu fazendo receitinhas e essas coisas, e eu lembro que eu adorava isso. Depois de um tempo que eu parei de brincar de boneca, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a querer gravar com as minhas amigas vídeos de looks, vídeos de salto altos, vídeo vestindo roupas bonitas, musical, Dumb Smash daquela época, Snapchat. Então eu gostava muito. E voltando pra parte que nós estávamos, eu trabalhava das 9 da manhã até as 5 da tarde, chegava em casa 7 da noite, começava a streamar das 9 à meia-noite e meu ciclo reiniciava. Naquela época eu lembro que eu tive um bomb na stream por conta que um streamer grande de LoL chamado de Joko, ele me gankou e eu divulgava muito a minha stream somente no Twitter. Eu acho que um dos erros maiores dos streamers atualmente é eles acharem que divulgação deve ser feita apenas de uma rede social. Eu lembro que eu divulgava nos meus stories, tipo, olha, eu vou estar na BGS, olha, hoje vai ter stream, tá? Não esqueçam. Só que eu não tinha gente no meu Instagram, além da minha família e dos meus amigos, tipo, quem vai assistir a minha stream? Qual é o meu público? Qual é a minha comunidade? Por que eu vou divulgar isso? Eu não divulgo o meu trabalho. Então eu lembro que no Twitter foi quando as pessoas começaram a me conhecer, por conta do Twitter. E eu era muito diferente do que eu sou agora. Eu falava... Não vou falar que eu não falo palavrão. Eu falo palavrão. Mas eu falava muito mais, eu era muito mais aberta sobre as minhas coisas, diferente do que eu sou agora. Pode parecer que eu sou super aberta, mas na verdade, honestamente, atualmente eu me considero uma pessoa super fechada sobre as minhas coisas. O que eu quero falar, eu falo. O que eu não quero, obviamente, eu não falo. Eu era muito diferente mesmo do que eu lembro, assim, daquela época. E, resumidamente, algumas pessoas que já estavam na minha época do ensino médio vieram pra essa época que eu estava trabalhando. E foi quando eu comecei a realmente formar minha comunidade, porque era amigo falando pra amigo, que falava pra amigo, que falava pra amigo. Eu comecei a conhecer algumas streamers também, a gente virou amigas, eu tive muitos ganks. E esse Dijoko, esse streamer, é uma história muito legal, porque ele me gankou naquela época com acho que 600 pessoas. Muita gente seguiu minha live e recentemente eu fui num evento da Riot pra... Eu tenho aqui o negócio, peraí. Aqui. Nossa, eu fiquei tão feliz com isso. O nome é Criadora de Impacto. Foi um evento bem exclusivo da Riot que eu fui convidada. Pra mim foi, assim, uma extrema honra estar lá, porque, poxa, pensa, pra quem em 2015 jogava LoL e tentava fazer conteúdo de LoL, estar presente, tipo, em um lugar que tem tantas criadoras legais e pessoas admiráveis, staff, etc. Foi, assim, emocionante. E eu fiquei muito feliz. E a gente saiu depois todo mundo pra comer e o Dijoko tava lá. Então, uma hora, minha amiga Amy, inclusive, a menção honrosa ela comentou, tipo, Dijoko, não sei o que. Eu falei, Dijoko?
conheço esse nome. E aí eu parei e falei pra ele, você é o de Joco? Aí ele, sou sim. Aí eu, então, eu queria te agradecer, porque eu me chamo Min e em 2018 você me gankou. Foi assim que eu comecei as minhas streams, então muito obrigada. E eu pude agradecer pra ele pessoalmente, a gente conversou, ele é super simpático também. Foi muito legal, eu me senti muito acolhida. Foi, assim, um dia icônico na minha vida desse ano. E voltando a essa parte, eu, com esses ganks, eu não sei como, mas muita gente começou a curtir a minha live. Tinha algumas pessoas que doavam bastante subs, algumas pessoas que doavam bastante bi. E eu comecei também a crescer financeiramente naquela época, até que estacou. No sentido de que eu queria sair do meu trabalho, mas eu não ganhava o suficiente pra sair do meu trabalho. Então, vocês estão ouvindo a Darby arranhando? O que eu fiz foi, eu saí do meu trabalho. E eu falei, bom, agora eu vou viver de stream, né? O que eu vou fazer? E aí entrou a parte do subatom. Comecei a fazer subatom. Eu fazia um subatom por mês, que duravam 20 dias. E eram 10 dias de stream comum. E eu vou falar a minha opinião, gente, mas assim, levem a minha opinião como a minha opinião. Todo mundo faz o que quiser. Antigamente, subatom era uma live especial pra você bater uma meta. E então, tipo assim, eu queria comprar uma cadeira. Vou fazer uma meta pra comprar uma cadeira. Vou comprar essa cadeira. E é isso aí. Legal. Só que a Twitch foi ficando precária com os tempos. Todo mundo sabe que a Twitch era de um jeito no começo e ela ficou de um jeito depois. E o que acontece é que meio que o subatom perdeu um pouco o significado. E eu entrei nessa parte no qual o subatom perdeu o significado. E eu fui na onda de fazer subatom no sentido de colocar várias metas, ganhar muito dinheiro e fazer um mês inteiro de subatom ou 500 mil dias de subatom. E eu não concordo com isso. Eu não tenho, tipo assim, muita gente faz. Eu não concordo. E tem nada a ver. Todo mundo faz o que quiser. Mas eu não concordo porque a minha visão de criação de conteúdo é que a criação de conteúdo é uma programação. Então você fideliza as pessoas que estão te assistindo. No subatom, vira meio que algo... Era pra ser uma motivação. Você ficar muito tempo em live, as pessoas pagarem. Mas acaba virando uma desmotivação. Porque a sua live vira algo apenas monetário, sabe? Perde aquela parte do conteúdo. Tipo, não é todo dia que você vai ganhar dinheiro. Não é todo mês que você vai ganhar um super dinheiro. E naquela época eu fazia subatom desse jeito. Eu fazia tipo 20 dias de subatom. Aí se acabasse, eu já me preparava pra outra semana fazer mais. Porque eu precisava pagar o meu cartão de crédito. Eu precisava pagar as minhas coisas que eu gastava. Eu queria sair. E tudo isso era com o dinheiro do subatom. Porque o dinheiro das lives não era suficiente. Porque eu não tinha incentivos. E como eu não sabia trabalhar com incentivos ainda, não dava certo. E eu fiquei assim, gente, por tempos, fazendo muito subatom. Tipo, muito a ponto de, pra vocês terem noção, o meu pai me via trabalhando por 20 dias seguidos. Eu ficava de madrugada acordada lá no estúdiozinho que eu tinha na nossa casa. Eu morava com ele. E o meu pai, ele um dia chegou na minha live e me doou tanto dinheiro pra mim, tipo, finalizar o subatom, bater minha meta, e ele veio que eu podia ficar tranquila. Eu acho que talvez uma pergunta que vocês devem fazer é, se você tinha, seus pais são presentes, se o seu pai podia pagar essas coisas, por que você queria dinheiro? Eu sempre fui uma pessoa de querer o meu próprio dinheiro. Eu nunca pedi dinheiro pro meu pai, nunca pedi dinheiro pra minha mãe, e quando eu pedia, eu sempre tentei devolver. Então eu sempre fui uma pessoa de realmente ter o meu dinheiro, mas os meus pais sempre pagaram todas as coisas pra mim. Vou chorar. Desde pequena, meus pais, eles pagam passeio, eles pagavam formatura de escola, me pagaram uma festa de 15 anos lindíssima que eles terminaram de pagar, tipo, esses anos. E eles desistiram de muita coisa por conta de mim, então eu me sinto muito culpada, gente. Tipo, não é culpa minha. Mas eu me sinto muito culpada por a minha mãe não ter podido estudar piano, ter me colocado pra estudar piano. Eu toco piano há mais de 10 anos. O meu pai não ter viajado a alguns lugares porque ele queria pagar uma escola particular pra mim e pro meu irmão. Então, eu sempre me senti na obrigação de ter o meu. E eu fico muito feliz meus pais terem feito tudo isso por mim, mas eu, ao mesmo tempo, me sinto dessa forma. Desculpa. E é por isso que eu comecei com tudo isso. Um dia eu queria aposentar os meus pais, eu acho que eles nem sabem disso, na verdade. E eles não veem muito meu YouTube, então eu espero muito que um dia eu possa aposentar eles, porque a minha mãe já trabalha muito, ela já passou por muita coisa. E meu pai, gente, meu pai tem 51 anos, ele não dorme nada. Eu fico muito preocupada com isso, porque eu queria muito que ele pudesse descansar. Mas eu ainda não tenho como pagar uma aposentadoria pra ele. Mas vai dar certo um dia. Depois dessa doação do meu pai e desses subatões infinitos, eu passei por um break de uma amizade muito pesada também pra mim. Sempre tem que ser esse break, né? E eu lembro que eu comecei a morar com minha mãe, porque meus pais acabaram separando. E eu fui morar com a minha mãe, eu ainda fazia subatom, só que chegou em um momento que... Me abrindo mesmo com vocês. Parecia que a minha live era algo só monetário, era algo só tipo... eu vou abrir a live pra fazer subatom. Então, se as pessoas quiserem me ver em live, se as pessoas quiserem ver conteúdo, que elas paguem. E, tipo, as pessoas já pagavam o sub. Eu não queria que elas pagassem mais, mas eu dependia disso pra poder viver. E, bom,
eu decidi parar de fazer esse batom. Coloquei a cara em risco e falei, não vou mais fazer, porque isso não tá de acordo com os meus planos para conteúdo. Eu não quero isso pro meu conteúdo. Se eu for fazer esse batom, vai ser pra uma meta específica, não vai ser pra pagar minhas contas, sim pra meta específica. E desde 2022 ou 3 eu não faço batom. Desde então eu comecei a colocar metas fixas e incentivos como sorteios. Todo mundo que me dava sub, eu fazia filme no Discord. Eu já coloquei sorteios de periféricos e coisas que eu tirava do meu bolso pra poder bater metas. E tudo isso colocando no passado. Só que chegou um momento que eu tive que começar a morar sozinha, porque a minha mãe casou e foi pra fora de São Paulo. E eu não queria voltar pra morar com meu pai, porque eu já tinha saído da casa dele. Então eu comecei a pagar o meu aluguel com 19 anos. E com 19 anos eu comecei a morar sozinha. E eu morava num lugar muito ruim, muito barato inclusive. Mas mesmo assim era muito pesado pra mim. E o que aconteceu foi que eu não dei conta. E chegou no momento que eu precisava decidir. Você vai fazer seu batom? Como que vai ser? Porque eu não divulgava o meu trabalho, eu não postava Reels, eu não postava TikTok, eu não postava nada no Twitter. Eu só, como eu disse pra vocês, postava stories falando: oi gente, vamos pra minha live. E eu não tinha público. Tipo, não tinha. Eu não tinha Discord, eu não tinha comunicação fixa, eu não tinha nada, eu não tinha uma rede. E meio que, resumidamente, eu não queria fazer o batom, porque isso ia contra o meu princípio. Eu tava firme no meu princípio. E eu lembro que eu fiz até uma vez, se eu não me engano. Eu acho que eu fiz uma vez nessa casa nova, porque eu falei que eu ia fazer um chá de casa nova com esse batom. Mas não foi esse batom, foi uma live de 24 horas, que as pessoas podiam aumentar até 48. Acho que conta como esse batom. E eu me arrependi profundamente com aquilo, porque eu senti que eu fui contra mim. E aí eu tentei continuar. Minha mãe me ajudou a pagar meu aluguel por alguns meses e meu pai me ajudava com algumas contas fixas e eu ficava muito triste em ter que pedir dinheiro pra eles. Então eu pedi ajuda pro meu pai para procurar um emprego e eu fiz o meu currículo novamente. Então eu comecei a trabalhar no emprego fixo. Naquela época também, como eu disse pra vocês, eu passei por um término horrível, foi o pior término da minha vida. Também é história para outro vídeo. Não vou compartilhar sobre términos, mas eu pretendo conversar num vídeo sobre amor próprio, porque eu não quero falar sobre os outros, e sim sobre mim. E eu consegui novamente um trabalho no crematório. No mesmo crematório que eu trabalhava, mas ao invés de cuidar de tudo que eu cuidar na recepção do site e de embalar alguns pacotes. E eu ia trabalhar de uma forma noturna, isso já foi em 2024. E eu ia trabalhar 12 horas por 36, então eu ia trabalhar das 7 da noite às 7 da manhã, ia dormir, voltar às 7 da noite do outro dia. E esse foi o meu ponto final, assim. Por quê? Porque eu falei que se eu voltasse pro CLT, eu ainda ia continuar com as strings. Então eu tava firme. Quem é do meu chat sabe. Eu trabalhava 12 por 36, mas sempre no dia que eu estava de folga, descansando, eu não dormia. Eu fazia string. E aí eu falei de uma vez por todas que eu ia divulgar o meu trabalho. Então, o que eu fazia o que eu ganhava na stream, que era pouquíssimo. Eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava na stream e eu investia em editor de vídeo, investi em... Eu não digo muito identidade visual. Eu acho que identidade visual é muito à parte. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com artistas, então eu sempre quis ter uma identidade visual muito clara. Então eu investi também em identidade visual, eu investi em divulgação, às vezes até em promover o meu trabalho no começo, quando eu não tinha nada. E todo esse dinheiro ia pra essa promoção, ia pra essa edição. E eu não parei de postar. Isso eu comecei em maio do ano passado. E desde então eu não parei. Do ano passado? Gente, isso aí é 2025. Tô doida, isso aí é 2025. Foi em maio do ano passado, meu Deus, que loucura. Eu falei tudo errado, perdão, gente, mas começou a dar certo, gente. Depois de 2 meses postando, alguns vídeos meus começaram a ir muito bem. Eu tinha uma frequência muito boa. Desde maio do ano passado, eu tenho... Mano, não sei se dá pra mostrar, mas eu tenho um streak no meu Instagram, no meu TikTok e no meu YouTube de não ter um dia sem postagem. Eu posto todos os dias, mais de 2 vídeos por dia. Atualmente minha frequência tá bem maior, mas a minha meta era postar um vídeo por dia naquela época. E foi assim que as pessoas conheceram o meu trabalho principal, que sempre foi a stream. E com essa ramificação, eu acabei virando também criadora de conteúdo. Atualmente eu me identifico como criadora geral, mas a minha paixão sempre esteve na stream. Eu lembro que eu pedi uma dica pro pessoal do chat de quando eu deveria sair do meu emprego. A minha stream cresceu um pouco mais, eu acho que eu tava com uma média de umas 150 pessoas, tinha bastante gente. Eu saí do meu emprego e eu falei que eu ia tentar e realmente deu certo. Desde então eu nunca mais precisei voltar pro CLT. Desde então... é muita coisa legal, né? Na verdade, eu nunca compartilhei minhas conquistas na internet assim. Isso é estranho pra mim porque eu sinto que isso atrai mau olhar. Se você estiver fazendo isso,
vai se fuder. Mas eu consegui comprar muitas coisas, móveis, equipamento, câmeras, com a ajuda do pessoal do chat. Eu lembro que no meu aniversário eu ganhei a minha primeira câmera. Depois, em outubro, eu já comprei uma câmera secundária pra poder gravar na BGS, que é essa que inclusive eu tô gravando os vídeos do YouTube agora. Eu comprei um apartamento, e eu não comprei esse apartamento sozinha. Esse apartamento, o meu pai, ele me ajudou. E, poxa, foram muitas coisas que aconteceram. Tipo, foi uma em cima da outra, em cima da outra. E, às vezes, uma coisa que me fez pensar muito é que eu só tenho 21 anos, sabe? Eu tava conversando, minhas amigas, todas elas têm mais de 26 anos. E eu só tenho 21 anos, então é muito doido tanta coisa ter acontecido. E agora eu tô aqui, gente. Agora eu tô trabalhando, agora eu estou bem. Essa daqui é minha casa. Estou terminando de pagá-la, graças a Deus. Esse vídeo daqui vai ser um vídeo só sobre choro, né? Que eu vou ter que chorar, não tem como não chorar. É difícil não se emocionar, gente, porque eu lembro dos meus pais abrindo a minha porta do meu quarto e falando que, no meio da stream, inclusive, ao vivo mesmo, falando que era pra mim trabalhar, que era pra mim parar de jogar, que eu tava fazendo barulho, que não era pra mim estar online. E eu morrendo de vergonha para as pessoas que estavam me assistindo. Meus pais nunca compreenderam muito bem esse trabalho. Ver tudo dando certo e eles me apoiando tanto é muito gratificante. Eu não sei se eu consegui explicar bem o meu processo até aqui. Eu realmente só fui completamente honesta sobre tudo. E eu queria explicar mais sobre mim e sobre partes técnicas é complicado, mas se eu pudesse dar uma dica agora, como streamer, eu sou um streamer, se eu pudesse dar uma dica como streamer atualmente, a minha dica é: divulgue o seu trabalho. As pessoas não vão te conhecer se você não colocar a cara pra frente. Eu conversei sobre isso na live de hoje. Bota a cara pra você ser conhecida. Divulgue, sabe? Todo trabalho é trabalho. Tudo vai dar trabalho. Mas bota a cara. Eu precisei de um orçamento inicial pra mim poder conseguir fazer isso, porque eu nunca tive uma habilidade boa em edição, eu nunca tive uma habilidade boa em fazer as coisas. Mas a minha habilidade boa sempre foi na comunicação e na roteirização. Então, sempre que eu faço uma stream, eu já pego o momento que, ó, isso aqui vai pro Instagram, isso aqui vai pro TikTok, isso aqui vai pro YouTube. Então, eu sempre tive essa visão na stream, eu sempre tive esse momento de, ó, isso aqui vai fazer. Mas eu não tinha habilidade de edição, eu não tinha habilidade de fazer, e atualmente eu trabalho com editores incríveis. Menções honrosas aos meus editores fixos, vulgo Manuzinha, Caioeli, Ducky e Astro. E atualmente a minha equipe vai aumentar, porque eu conversei com alguns editores maravilhosos também. Então, isso quer dizer que a frequência vai aumentar e muita coisa vai aumentar. Ai, gente, eu acho que é isso. Eu não sei se realmente era isso que a Vamp ou algum de vocês queria ver sobre, mas esse foi meu processo com as streams, de chegar até onde eu tô no momento. Aconteceu uma coisa muito doida, inclusive, ontem, que foi ontem, antes de ontem. A nossa média na stream está bizarra. A nossa média está de quase 400 pessoas. Eu não vejo média de stream, eu não vejo números. Inclusive, isso aqui já vai outra dica. Mantenha a mesma animação que você está no começo e no final da live. Não é porque tem 2 pessoas já assistindo que você tem que ficar triste. As 2 pessoas estão lá para te ver. Independente se for 100, 200, 1000, mantenha a mesma postura que você está no começo até o final. Se número te afeta, tira os números, entendeu? Inclusive, isso vai do vídeo anterior de engajamento que a gente conversou, que é um vídeo que eu falo pra você não ser ingrato. Tem pessoas lá. 2 pessoas é um seminário, sabe? 30 pessoas é um seminário. Então, eu fiquei muito chocada porque eu fiz um post no Twitter recentemente também. Vou pôr aqui o post, no qual basicamente eu comentei que eu nunca coloquei esses números pra ver no OBS e eu decidi agradecer recentemente o pessoal de madrugada. Não sei quantas pessoas tem agora, mas eu queria agradecer cada pessoa por estar por aqui, porque são 5 da madrugada e vocês estão acompanhando esse jogo que eu tô viciada, que era o Pragmata, e uma pessoa comentou que a gente tava com acho que 400 viewers, 500 viewers na live, eu fiquei, era 400, era entre 300 e 500, eu fiquei tipo, oi? E mano, era real. Eu achei que era mentira, óbvio. Eu fui ver meu resumo da transmissão na Twitch e a minha média tava de 344 pessoas. E isso foi numa terça-feira, eu tirei folga quarta e quinta, hoje é sexta, e a minha média foi a mesma. Então, tipo assim, não foi uma coisa de um dia, está sendo de 2 dias. Talvez não seja o terceiro, mas que honra ter tanta gente vendo minha live. Que loucura. E minha comunidade é uma comunidade linda. Eu sempre sonhei em ter tanta gente legal conversando comigo. Sempre sonhei em ter tanta gente legal conversando comigo, pessoas que estão lá pelo meu trabalho, pessoas que estão lá pra bater papo. Porque uma coisa que nós, mulheres, passamos, infelizmente, é homens, né? Não vou falar só homens, porque eu também já passei isso com mulher. Homens colarem na nossa stream pra querer comer buceta, sendo totalmente honesta. E eu tinha que cortar muita gente, questão de assédio também. Então, atualmente eu sou muito grossa com isso. A pessoa chega na minha live querendo dar em cima. Eu nunca comentei nem sobre a minha vida amorosa na internet. Ninguém sabe de nada. Tipo assim, com todo respeito, vá pra merda. E é muito lindo eu poder falar com pessoas normais, homens normais, com, assim, pessoas que eu sinto que
podem ser meus amigos, que eu converso no Discord todos os dias, mulheres incríveis que me acompanham também. Gente, tem tanta mulher na minha live, eu fico tão feliz, porque geralmente dizem que o público majoritariamente maior gamer é masculino. E, meu Deus, quantas meninas legais tem na minha live. É loucura, gente. Eu fico muito feliz. A nossa comunidade no Discord também, é todo mundo que acompanha a live. Ai, gente, muitas coisas doidas. Desculpa compartilhar todas essas conquistas. Eu realmente não sou de compartilhar, mas eu estou muito feliz, gente. E eu realmente não sei se era esse tipo de vídeo que talvez você queria ver hoje, ou que a Vamp tinha perguntado sobre, mas ela falou tudo, então eu falei tudo. O vídeo deve estar até longo, mas eu estou realmente muito grata com a vida. Eu sempre fui uma pessoa cristã, eu não sou ativa, mas eu aprendi isso com a Lone hoje, falaram que eu não sou ativa. Mas, depende da cama. Mas eu nunca fui uma cristã ativa, porém eu acredito em Deus. E eu acho que Deus tem um caminho pra cada pessoa. E eu sinto que eu tô seguindo o meu caminho muito bem, com a benção dele. Eu passei por uma coisa essa semana, que foi assim que eu saí de um restaurante, teve um arrastão e passando o jornal. Eu sinto que também isso foi a mão de Deus. É muita coisa, assim, que eu sinto que são milagres. Mas desde pequena, eu posso conversar também um dia sobre religião. Seria muito legal conversar sobre. Ai, gente, nossa, esse vídeo foi ótimo de fazer, porque coloquei tudo pra fora. Quero terminar esse vídeo agradecendo cada pessoa que me acompanha e dizendo pra vocês não desistirem do que vocês querem trabalhar. Atualmente eu trabalho com o que eu amo, eu gosto muito de streamar, é o meu sonho realizado, a gente fala assim, né? Porque eu não me canso, amo trabalhar o que eu trabalho. Eu fico cansada por conta das outras coisas que eu faço mil e uma coisas, aí dá pra ficar cansada, né? Mas eu estou muito feliz. Obrigada por... Primeiramente, Vamp, pela mensagem que você mandou, valeu pela abertura. E muito obrigada a todo mundo que acompanha a minha stream, que me manda um oi. Quem não manda oi só fica assistindo. Pra você que acompanha o YouTube também, pra você que acompanha o Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Obrigada, eu espero que o meu processo tenha feito de alguma maneira sentido pra vocês. E muito obrigada. Eu não sei muito mais o que falar nesse vídeo. Eu vou terminar mostrando a minha credencial da Riot. Tá escrito Meme Creator. E eu vou passar também pra avisar agora, não sei se vocês viram até o final, mas eu vou estar na Gamescom do dia 30 ao dia 3 de maio. Pra quem perguntou qual stand eu vou estar no Invincible, dia 2/5. O horário eu vou postar em breve no Instagram, tá? Então, podem me encontrar por lá. Dia 2/5 é certeza que eu vou estar no Invincible, mas nos outros dias eu provavelmente vou estar trabalhando por lá, gravando vídeo, conversando com todo mundo, todo o pessoal. Obrigada, gente, de coração mesmo. Eu estou com vergonha de postar esse vídeo, na verdade eu tô cogitando em não postar, mas eu espero que talvez o meu processo tenha ajudado alguém, ou a minha história tenha ajudado alguém, porque eu acho que é uma coisa muito legal. Obrigada por você ter assistido mais um vídeo. Beijo, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, tchau, tchau!